Boa noite a todos os nossos espectadores que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação da palavra do Senhor Jesus para a nossa vida. E hoje nós iremos meditar na palavra que diz sobre a bondade que Deus tem para com a gente. Nós seres humanos, temos que trabalhar todo dia para a nossa vida ser boa diante dos olhos de Deus. Porque se a gente diz que a gente segue as normas que é a palavra do Senhor, a gente então tem que praticar a palavra de Deus, não apenas fazer a Bíblia como se fosse qualquer livro que a gente vê nesse mundo, numa biblioteca ou algo do tipo. Mas a gente tem que tratar a Bíblia como ela realmente é, que no caso é a palavra de Deus. Então, a gente seguindo ela se tornamos um homem bom, um homem que Deus, quando a gente diz homem, estou dizendo também mulher, né, tanto dos dois gêneros, a gente se torna um ser humano, uma pessoa muito melhor quando a gente segue a palavra de Deus. E olha só o que diz no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim, ó: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ou seja, Deus ele nos declarou o que é bom. Novamente, a Bíblia tem a linguagem de homem. E quando a Bíblia fala homem, não é somente, ele não está dizendo que é o homem o sexo homem, né, o gênero masculino, mas ele também está atribuindo ao gênero feminino. Então, homem é só uma expressão que a Bíblia usa para falar, né, de todo mundo. Então ele declarou a gente o que é bom. E o que é bom, né? Bom é a palavra dele. Essa é aquilo que Deus tem nos espalhado, né? Que é a sua palavra. E dessa forma a gente é bom. Quando eu li essa palavra que diz, ele te declarou o que é bom, né? Ele te declarou o homem o que é bom. Isso vê o que que Deus tem mostrado a sua palavra para a nossa vida. E a palavra de Deus nos faz ser alguém bom, de fato. Se você vê, tem uma fonte de uma pesquisa científica, da ciência, tá? Foi uma pesquisa que fizeram que os benefícios para o cérebro humano que a Bíblia causa, né? Os efeitos que a Bíblia faz no cérebro do ser humano. E assim, a Bíblia, ela traz literalmente um temor dentro do ser humano. Porque diz que, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas diz, por exemplo, que o vício, ele diminui. O vício na pornografia, quando a gente diz vício em drogas, vício na pornografia também diminui. Também vontade de pecar diminui. Até mesmo coisas da nossa vida. Insônia, depressão diminui. Tudo aquilo que é ruim na nossa vida diminui. E muitas pessoas não entendem o porquê essas coisas acontecem. Isso acontece porque Deus está presente nas tuas palavras. Quando as pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas veem a diferença aqui. Porque a Bíblia não é um livro comum. Essa é a realidade. Ela não é um livro igual a todos que a gente vê nesse mundo. Mas é um livro que dá um impacto, né? Na vida do ser humano. Dá um impacto, literalmente. Não consideramos a Bíblia como um livro, né? Mas uma coletânea de 66 livros aqui. Mas a Bíblia em si nos traz esse impacto na nossa alma, no nosso coração. E é através dela que a gente muda de vida, que a gente é transformado. Então ele diz aqui, ele te declarou homem o que é bom. E a gente sabe que o pecado, ele é a maldade. Então o que é bom é obedecer a sua palavra, né? Fazer o que é certo, fazer o que é agradável a Deus. E continua, ó, e que é o que o Senhor pede de ti. Na verdade é uma pergunta, ó. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Olha só. A justiça em si é a palavra de Deus. E quando a gente obedece a Deus, a gente está com Deus. Como Jesus diz, né? Aquele que tem a mim tem o Pai. Anda com o Pai, né? Anda com o Filho e com o Espírito Santo. Quando Jesus... Essa palavra me deu uma lembrança sobre isso, que Jesus diz, né? Aquele que tem a mim tem o Pai. Isso me lembra o quê? Isso me lembra a Trindade Santa. Entre o Deus Pai, que é o Criador, o Deus Filho, que é o Senhor Jesus, e o Deus que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito que foi enviado, que é enviado pelo Senhor Jesus para aqueles que o recebem, né, que buscam a Ele. E é o que também traz a mudança para nós, nos transforma, nos guia até o caminho da salvação. E assim, quando a gente está em Deus, quando a gente pratica a verdade de Deus, a gente está em Deus. E Deus está com a gente. Ou seja,
igual que Jesus diz, né? Aquele que obedece, né, à palavra de Deus, ele está em Deus, né? Eles têm Jesus e Jesus está nele também. O Senhor Jesus está com a gente e a gente está com o Senhor Jesus. Então, a gente pertence a Jesus como Jesus pertence a gente também, quando a gente pratica a sua palavra. Porque a gente começa a andar nos caminhos de Deus. E andar nos caminhos de Deus é fazer a sua vontade cumprindo a sua palavra. E assim, eu tenho visto que dia após dia a gente tem percebido isso, a gente sempre percebe, infelizmente, que esse mundo tem estado drasticamente pecaminoso. Como Jesus falou lá em Mateus 24 sobre as coisas que iriam acontecer no final dos tempos, uma das coisas que ele diz é que o amor de muitos se esfriariam. E o que a gente tem visto nesse mundo? A gente tem visto que o amor de muitos, se esfriou, congelou. Pessoas que outrora faziam aquilo que era bom, hoje em dia praticam a maldade, fazem a maldade para outras pessoas e espelham essa maldade nelas mesmas. Então é muito triste a gente ver isso. É muito triste ver o que a humanidade tem se tornado dia após dia. Mas isso aqui a gente sabe que quando a gente vê a palavra, a gente vê que isso aqui tudo já era profetizado. Tudo isso aqui já era dito por Deus há muitos anos atrás. Lá na época que Jesus ainda estava aqui na Terra. Isso aqui já era dito, falado. Então nunca se impressione com essa maldade desse mundo. Se você se considera alguém de Deus, você tem que estar longe desse mundo, meu amigo. Se você quer participar da santidade com Cristo, você tem que viver longe do pecado, longe do mundo. Diz, né, na palavra que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas aquele que é amigo de Deus, ele também se torna inimigo do mundo. Então, não tem como você ser amigo do mundo, que ser amigo do mundo é ser amigo dos prazeres, ser amigo do pecado, ser amigo das coisas erradas, das coisas ilícitas, das coisas ruins, da maldade. Ser amigo do mundo é isso. Agora, ser amigo de Deus é o quê? Você fazer a vontade dele, é você andar na santidade, é você não mentir, não pecar, obviamente todos nós pecamos, mas é não se manter no pecado, não desobedecer até mesmo aos seus pais, jovens, não desobedecer ao patrão também, né, do trabalho, não falar palavrão, principalmente, né, palavras torpes, como a Bíblia condena, não fazer aquilo que é errado, não fazer aquilo que é pecaminoso em si. O pecado é algo que nos destrói. Então, se eu sou amigo do mundo, eu alcanço essas coisas. Não tem como você estar longe do pecado se você é amigo do mundo. Se você é amigo do mundo, o mundo vai te oferecer o pecado. E você vai ter que aceitar, porque você é amigo do mundo. Já percebeu que aquela pessoa que é amigo mesmo, muitas vezes quando alguém é amigo de uma pessoa, ela tá sempre ali pra aceitar alguma coisa dela. Se um amigo oferece alguma coisa, aquela pessoa pode aceitar sempre, né? Só um amigo que realmente tenha, né, a consciência das coisas que são boas e ruins. Mas tem pessoas que se um amigo, por exemplo, oferecer uma droga, ela vai aceitar. Porque ela acredita que tudo que vem daquela pessoa pode ser bom. Mas não. E isso é um exemplo do mundo. O mundo nos traz o pecado. E se a gente buscar aceitar tudo que vem do mundo, a gente vai uma hora pegar o pecado com a gente. A gente vive nesse mundo, então a gente não tem como a gente estar longe desse mundo. A gente está nesse mundo. Mas a gente pode estar espiritualmente longe desse mundo. E como que eu estou longe do mundo espiritualmente? É quando eu estou afastado das coisas que o mundo me oferece. Estou junto das coisas que Deus me oferece. Quando eu estou perto das coisas que o Senhor Jesus me oferece, que é a vida eterna em princípio, é a sua vontade, né? Que é os prazeres que vão ser na eternidade, não aqui na terra. Quando eu abraço isso, então eu estou longe, estou distante das coisas do mundo. Só que se eu der um deslize, eu posso, infelizmente, acabar errando e saindo dos caminhos de Deus e até mesmo transgredindo, né? Praticando o que é errado. Então, algo que me lembra também que a Bíblia, como a gente está falando aqui em Miqueias 6:8, a última palavra que fala nesse versículo, ele fala: "E andes humildemente com teu Deus". Isso me lembrou um personagem bíblico que eu estava ouvindo ultimamente, ontem mesmo, que era Enoque. Muitos já devem ter ouvido falar de Enoque. A Bíblia fala muito pouco sobre Enoque. Ele é encontrado lá no livro de Gênesis, é falado lá no capítulo de Hebreus 11, né, sobre os heróis da fé. Mas assim, Enoque,
ele é descrito como um homem que andou com Deus. Diz que ele andou com Deus, tem um apócrifo, né, sobre Enoque, né? Apócrifo que são aqueles livros não inspirados por Deus, né, considerados desta forma, e não estão presentes na Bíblia. Muitos dizem que eram livros que eram para estar na Bíblia, mas foram retirados, né? Aí já vai na concepção de cada um. Mas tem um apócrifo sobre ele que falam muitas coisas, né, coisas bem, né, bem surpreendentes, né? Se você quiser pesquisar, você pode ler. É um apócrifo, né? Mas assim, Enoque, a Bíblia em si fala que ele foi um homem que andou com Deus, tanto que ele foi transladado. Né? Hebreus fala dessa forma. Ele foi transladado por Deus. Transladado em si, na nossa linguagem, ele foi arrebatado. Né? Como a gente fala sobre arrebatamento, Enoque foi arrebatado por Deus para o céu. Porque o mundo estava, né, cheio de maldade ali, estava se procriando pessoas, né? Era o início do mundo. E o pecado estava se instalando ali. E Enoque era um dos únicos ali fiéis, né, de coração puro diante de Deus. E já que ele era tão fiel a Deus, ele andava com Deus. Poderíamos dizer que ele andava literalmente com Deus de lado a lado. Tanto que ele foi tirado da terra para o reino dele, para o céu. E a gente sabe muito bem que, por causa do pecado, né, o Jardim do Éden, diz que Deus visitava, né, Adão e Eva. Hoje em dia a gente não pode ver Deus, não podemos tocar em Deus. Como você pode ver o seu amigo na sua frente, infelizmente a gente não pode fazer isso com Deus, né? Deus não pode aparecer pra gente aqui fisicamente, sabe? Com os meus olhos assim, físicos, eu posso contemplar ele, não. Eu não posso ver Deus, eu não posso tocar nele. Eu não posso, tipo assim, ouvir a ele como você ouve a minha voz desta forma, sabe? Pra todos ouvirem. Não tem como. Mas Deus fala com a gente espiritualmente, que é através da sua palavra. E Deus fala em muitos corações. E como que a gente sabe que Deus existe? Pela fé. A fé nos leva a crer em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam, mas a gente não vê. E a gente percebe a existência do próprio Deus quando a gente pratica a palavra dele. Quando a gente pratica a palavra dele, a gente vê os sinais acontecendo na nossa vida. Muitas pessoas, né, todas, eu acho que todas, todo mundo, acredito, né, pelo menos que conhece o cristianismo, já fizeram até ateu, né? Já fizeram orações para Deus. Muitos foram respondidos, outros não foram respondidos por motivos, né, pessoais ali. Por exemplo, muitas pessoas pedem a Deus para ter alguma coisa, assim, por exemplo, Deus me dá isso, me dá aquilo outro. Às vezes Deus não faz. Sabe por que Deus não faz? Porque aquela pessoa não vai honrar Deus. Aquela pessoa vai continuar no pecado, aquela pessoa vai continuar no erro, aquela pessoa nem vai glorificar, nem vai agradecer a Deus, uma pessoa ingrata de Deus, diante de Deus. Então muitas vezes as pessoas ficam decepcionadas com Deus, acabam né, descrendo da existência dele, como se, né, Deus fosse culpado de todas as coisas. Sendo que assim, o ser humano tem dúvidas, o ser humano tem essa, né, essa infidelidade para com Deus. E a gente que tem essa maldade dentro de nós. Então, a maldade, desde quando o pecado se instalou no mundo, está presente dentro da gente. Então, por isso que Deus pede pra gente ser alguém bom através da sua palavra, através da sua justiça, que é a sua palavra, que é a sua voz. Naquela época, na época dos profetas, não tinha Bíblia, né? Não havia um livro sagrado. As pessoas ouviam através dos profetas, que era falado. Deus falava com os escolhidos, que eram os profetas, e os profetas passavam a palavra de Deus, o que Deus queria falar com eles, através da boca dos profetas. Sobre tal cidade, sobre o povo, que o povo tinha que fazer, isso, aquilo, outro, que o povo tinha que deixar de fazer. Então tudo isso era escutado através da boca dos profetas. E somente eles ouviam a Deus. Hoje em dia a gente tem a palavra de Deus e a gente se instrui melhor. A Bíblia Sagrada está presente em várias partes do mundo. O Evangelho está presente em várias partes do mundo. Então, é impossível, sabe? Impossível o ser humano não escutar a voz de Deus. Se você abrir a Bíblia aí na sua casa, você pedir direção a Deus, discernimento para compreender a sua palavra, Deus vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus através da palavra dele. E tudo aquilo que a gente pede a Deus, sendo algo prudente, claro, e a gente tendo, claro, o fundamento de não abandonar a Deus,
Deus faz isso pra nossa vida. Ele faz aquilo que a gente pede. Mas sabe por que muitas vezes Deus não faz certas coisas na vida do ser humano? Porque aquela pessoa não vai nem servir a ele, não vai, sabe, não vai largar mentira, não vai largar o pecado, vai ser a mesma coisa. Aquilo ali vai ser só um prêmio pra pessoa, mas não vai mudar nada na vida dela. Deus não quer ver isso. Deus não quer ver a pessoa, sabe, ter essa prosperidade terrena, aquilo que ela pede nesse mundo, mas não ter a glória, né? Não ter, como podemos dizer, a riqueza espiritual, a riqueza eterna. E é algo que Deus também quer dar ao ser humano. É algo que Deus quer dar pra gente também. É a vida eterna, é a salvação. Mas muitos preferem buscar e conquistar coisas desse mundo e ignoram as coisas eternas que Deus quer dar a elas. E por isso muitos não são bons, porque têm deixado o orgulho dominar o seu ser. Elas querem usar Deus como se fosse alguma ferramenta para fazer as coisas dela que elas querem. Mas elas não entendem que é a gente que tem que servir a Deus. Não Deus servir a gente, mas a gente tem que servir a Deus. Todos nós. E servir a Deus não é ser escravizado, não é levar chicote nas costas, não. É a gente simplesmente cumprir a palavra dele. Simplesmente não, porque para cumprir a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus de forma correta, não só, né, de passagem não, mas de forma verdadeira mesmo, é a gente abandonar o que é errado. É a gente literalmente nos firmar no que está escrito aqui. Se Deus fala pra gente, por exemplo, não cometerás adultério, você vai parar de trair seu cônjuge. Entende? Pode ser duro, pode ser difícil, mas se aquilo desagrada a Deus, você tem que abandonar. Você tem que abandonar esse erro. Para você viver uma vida separada com Deus, uma vida santa com Deus. E é dessa forma que a gente vai sendo bom. Perfeito a gente nunca vai ser, meu amigo. Mas Deus quer nos fazer bom, nos moldando através da sua palavra, através da sua voz. Se você começar a ouvir a voz de Deus, ele vai falar com você, ele vai te mostrar o que é errado, o que é certo, o que ele quer para você. Por isso que você tem que ter a presença de Deus, o Espírito Santo dentro de você, porque ele te fala. Ele fala por você, ele fala para você o que tem estado na sua vida que você tem que abandonar, ou até mesmo aquilo que você tem que acrescentar na sua vida. Deus absolutamente mostra tudo, o Espírito Santo mostra tudo. Mas para isso você tem que recebê-lo abandonando o pecado. Você tem que dar o passo inicial. Ah, Vinícius, mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho abandonando as minhas vontades, negando as minhas vontades, aceitar um Deus que eu nem vejo, né? Há um Deus que pelo que eu entendi aqui, para eu ter contato com ele, eu tenho que ter fé, eu tenho que crer. O que eu ganho com isso? Além de você ganhar, você pode ganhar, essa é a realidade, você pode ganhar sim. Você pode ganhar bens materiais nesse mundo. Você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar fama, você pode ganhar glórias. Sabe, o que a gente pedir pra Deus, ele pode nos dar. Tudo. Ele pode. Sendo prudente, ele pode nos dar. Tudo que é terreno, ele pode. Há algo impossível para Deus? Não. Mas sabe o que realmente mais importa? É a vida eterna. Tudo que é material não vai salvar a sua alma. Deus pode te dar esse mundo inteiro na sua mão, sabe? A serviço sua, sabe? Pode dar o mundo inteiro para você. Mas se você não tiver a vida eterna, não adianta nada. Porque os bens materiais não vai te salvar. O dinheiro não vai salvar sua alma. A fama não vai salvar sua alma. As glórias deste mundo não vão salvar sua alma. Mas quem vai salvar sua alma é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é esta vida eterna que Ele quer te dar. Não apenas bens, coisas passageiras que vão acabar nesse mundo. Mas Ele quer te dar a própria vida eterna, a própria salvação. Deus não quer que a gente passe a nossa vida eterna, a nossa eternidade no inferno queimando, não. Ele não quer. Então por que Deus criou o inferno? Eu te pergunto. Deus não criou o inferno pra gente, ele criou o inferno pros anjos caídos, pros anjos que se rebelaram a ele. Mas como existem seres humanos que não querem saber de Deus, que rejeitam a Deus nesta vida, onde que vocês acham que a alma delas vai estar depois da morte? Não vai estar com Deus, porque ela rejeitou a Deus a vida inteira. Como é que a alma dela vai ser salva? Nem faria sentido, sabe? Uma pessoa que despreza a Deus a vida inteira ser salva, está no galardão eterno com o próprio Deus, não faria sentido. Então o único lugar que existe, que não é nesse mundo, que é depois da morte, que foi criado para os demônios, é o inferno. Além do céu é o inferno. Que é para lá que a alma de muitas pessoas tem ido. Porque não tem agradado a Deus através da sua vida.
Então, para você viver essa vida santa, separada com Deus, você tem que moldar sua vida na palavra, na justiça de Deus, como Ele quer que a gente faça. Ser essa pessoa boa. Quando a gente diz bom, não quer dizer que a gente vai estar longe das maldades, a gente vai estar livre, sabe? Invicto de maldades, invicto de pecados, invicto de errar, não. Mas a gente vai ser uma pessoa boa diante de Deus. Ou seja, o que é ser uma pessoa boa diante de Deus? É uma pessoa que largou a vida errada, que largou as coisas que estavam levando, carregando a alma dela para o inferno. E sabia que essas pessoas que fazem essas escolhas são inteligentes. Todas elas são inteligentes. Olha, eu fui inteligente porque eu escolhi essa vida eterna. Eu sou jovem ainda, mas muitas poderiam falar assim: você tem que aproveitar a sua vida. Jovem, você tem que aproveitar a sua vida, porque a vida passa, a vida é rápida. Você tem que aproveitar a sua vida. Pra que igreja? Pra que Bíblia? Pra que Deus? Pra que essas coisas? Vê depois. Isso aí quando você ficou mais velho. Muitos falam, temos essa frase. Eu sacrifiquei a minha juventude e eu vou sacrificar a minha vida inteira como eu tenho sacrificado até onde Deus quiser. Até onde Deus permitir. Ou seja, até quando eu não for vivo mais nesse mundo. Ou quando Jesus voltar antes, não sei. Mas eu sacrifiquei a minha juventude, eu sacrifiquei a minha vida e estou sacrificando diariamente, servindo a Deus, estando longe do pecado e vou me manter longe do pecado, vou me manter através da força do Espírito Santo para conquistar a vida eterna com Deus, para conquistar o reino da verdade, que é o reino de Deus. Eu fui inteligente e você pode ter essa mesma inteligência. Se você escolher esse caminho, você é muito inteligente, você é muito sábio, meu amigo. É o Espírito Santo que está te dando essa sabedoria. Se essa palavra está entrando em você com esse temor, não é eu que estou falando, não são minhas palavras, mas são as palavras do próprio Espírito Santo no seu coração. Não sou eu que convence o coração do ser humano, mas é o Espírito Santo que convence o coração do ser humano. É somente o Espírito Santo, a presença de Deus, que pode convencer você em seu coração, em sua alma, em sua vida. Não perca tempo, meu amigo. Essa voz que você está escutando no seu mais íntimo, isso que você está sentindo em você, não é apenas uma sensação, não. Mas é o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus aí na sua vida falando com você. A escolha é sua, claro. Deus não vai te obrigar, Deus não vai, sabe, te prender assim, pegar você pela mão, te levar pra igreja pra se converter, não. Mas isso convém de você. Isso é escolha sua. Isso é escolha privada, somente sua. Entenda que é dessa forma. Para encerrar, o versículo 9 de Miqueias, capítulo 6, diz assim: A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouve a vara e a quem a ordenou. A voz do Senhor clama à cidade, e o que o sábio verá o seu nome. Deus fala, o sábio ouve. Quando Deus fala, aquele que é inteligente espiritualmente, aquele que é sábio inteligente, que é sábio verdadeiramente, escuta. Isso é muito forte. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque muitas pessoas falam assim, tem um ditado que diz assim, o mundo é dos espertos. De fato, o mundo é dos espertos, não tá errado esse ditado não. Quem fala que tá errado, não tá errado. O mundo é dos espertos mesmo. E é esperto, é inteligente, é sábio aquele que ouve a Deus. Aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que anda na voz de Deus, aquele que abre a sua mente para compreender a voz de Deus. Essa pessoa é verdadeiramente inteligente, sábia. Você pode se tornar esse sábio também. Sábio é aquele que não despreza a sua alma, que não despreza a eternidade. A sua alma tem um valor inestimável, meu amigo e minha amiga. Você não pode desperdiçar a salvação que Jesus está te oferecendo. O Senhor Jesus te oferece essa salvação. Você quer rejeitar essa proposta? Pensa bem, meu amigo. É o temor que a palavra de Deus, é o temor que o Espírito Santo traz ao seu coração. E não é um temor ruim, não. É um temor consciente. É um temor para você entender que a sua alma está em jogo. Tanto Deus como o diabo quer a sua alma. Porque o diabo queria a nossa alma. Porque o diabo quer se vingar do próprio Deus. O diabo odeia a gente é o pior inimigo. Sabe que o pior inimigo do diabo não é Deus? O pior inimigo do diabo é a gente. O diabo odeia a gente, ele detesta a gente. Ele detesta a nossa existência. O diabo odeia, detesta a nossa existência. Por isso que quando a nossa alma, infelizmente, quando a gente não agrada a Deus, não faz a vontade de Deus,
a gente vai ter que ir pro inferno porque a gente não fez a vontade de Deus, porque a gente desprezou a Deus, o diabo, meu amigo, dá risada, comemora. Cada alma que vai pro inferno, Deus fica em constante tristeza com essas coisas. Mas isso aí seria uma salvação para você mesmo. Se converter não é escravidão não, mas é você salvar você mesmo. É praticamente você, né, se converter é praticamente você tá no meio do mar e alguém te joga uma boia para você não se afogar. A salvação é isso. A gente, no pecado, né, nesse mundo, está como se estivéssemos no mar agitado, prestes a se afogar. Aí vem lá uma pessoa de um barco, joga uma boia, e essa boia é o evangelho, essa boia é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Se a gente não agarrar essa boia, que louco, né, que vai estar ali quase morrendo afogado e não vai pegar aquela boia para se salvar, né? Quem é o louco que vai querer morrer afogado? Espiritualmente é dessa forma também. Deus quer te salvar, mas depende de você, depende de cada um de nós. Essa é a nossa escolha e cada ser humano vai ter que decidir isso aí de alguma forma. Todos nós, todos os 8 bilhões de seres humanos vão ter que decidir de alguma forma. Qual vai ser a sua escolha? Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. O livro que a gente leu, o capítulo foi o livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8 ao 9. E é isso aí, Deus abençoe a nossa vida, abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, escolha bem sabiamente. Aquele que faz a vontade de Deus é sábio. Até o nosso próximo encontro.